Agora nós vamos falar sobre o estudo dos gases, a segunda lei, onde que fala que é volume inicial sobre temperatura inicial é igual a volume final em uma transformação sobre a temperatura final. Nessa situação, a pressão é constante. No início, PI e PF. Por isso que não tem a letra da pressão. Se ela é constante, não justifica colocar um número, porque aí você corta, se equivale a 2 e aqui 2, corta com corta, não precisa. Então, se eu tenho um recipiente, né, cheio de gás aqui dentro, de tal maneira que ele tem um volume inicial de 2 litros e uma temperatura inicial de 300, vamos botar 200 Kelvin, de tal maneira que, se eu aumentar essa temperatura final para 400 Kelvin, e o volume é flexível, ele pode aumentar de tamanho, de tal maneira que, se eu aumentei a temperatura do gás de 200 para 400, o que aconteceu com as moléculas do gás nessa situação? Ela aumentou de tamanho, mas como o volume é flexível, não é isso? Ele vai precisar de mais espaço. Então, com certeza, esse volume final será bem maior. De tal maneira que eu consigo calcular o volume final do gás com essa fórmula física, que é a lei de Charles e Gay-Lussac. Então, substituindo os valores na fórmula, volume inicial 2 litros, temperatura inicial 200 Kelvin, volume final, eu quero achar esse volume final. Temperatura final aumentou, de tal maneira que eu tenho uma conta matemática bem simples, os números já estão de um lado. Então eu passo 400 multiplicando. Eu poderia fazer em x, mas os números vão aumentar. 200 vezes 400 é igual a 200. 2 vezes 400 é igual a 200 vezes VF. Aí não há necessidade. Então eu tenho 2 vezes 400 dividido por 200. É igual ao volume final. De tal maneira que eu posso cortar os zeros na matemática, né, na divisão. E o 2 com 2 também eu corto. Ou multiplicar 2 vezes 400 dá 800. Dividido por 200, eu tenho esse volume final, que 8 dividido por 2 vai dar 4 litros. Então, realmente, a lei está comprovada, essa lei da segunda lei de Charles e Gay-Lussac, que a pressão antes é igual à pressão final. Então, realmente, o volume aumentou porque as moléculas do gás aumentaram de tamanho e houve necessidade de mais espaço. Obrigado.